325. O nome da aula, o título da aula é Cultura, Integração e Resistência, Indígenas e Negros. Tá? Então é por aí que nós vamos começar hoje o nosso encontro. Eu vou colocar para a gente compartilhar a tela. E aí fica tudo registrado, tudo gravadinho, tudo certinho. Muito bom. Então, a nossa aula hoje, especificamente, está aqui: Cultura, Integração e Resistência, Indígenas e Negros. Vejam, é evidente, não é, que o processo de resistência, os seres humanos são diferentes, né? O processo de resistência anda de mãos dadas com o processo de integração, né? Então, há uma forte integração e há também uma forte resistência, né? Se dependesse só do colonizador, haveria integração, talvez nem integração, porque integração supõe igualdade, né? Haveria apenas subordinação, tá? Mas houve a integração e a resistência sob o ponto de vista cultural e muito forte, inclusive, isso aí depois evoluindo para a luta armada, né? Para conflitos abertos entre os colonizadores e os indígenas, os colonizadores e os afro-brasileiros, né? Sobretudo aqueles que conseguiam se reunir e se organizar em quilombos. Então, é importante perceber que há um grande projeto por trás disso, é um projeto até geopolítico. Se nós pararmos para pensar na América colonial daquele momento, aqui na América do Sul, né, o lado do Oceano Pacífico, o lado oeste, era dominado pela Espanha, e o lado do Oceano Atlântico era dominado pelos portugueses, devido aí à presença de ouro lá do lado do Pacífico e tal. Então, nós temos uma diferença, né, de regionalização. E havia, claro, um local de convergência, que era ali o Rio da Prata, por onde saía a prata e o ouro da América hispânica, né? Mas, de qualquer forma, há que se pensar que o meio da América, né, o miolo, vamos dizer assim, da América do Sul, estava despovoado. E que os índios recuaram para lá, né? Os índios recuaram para lá para fugir, né, desse massacre, dessa colonização. Pois foi aí que a Companhia de Jesus, vocês se lembram, né? A Companhia de Jesus foi criada por Inácio de Loyola, um ex-militar espanhol, no contexto da Contra-Reforma, tá? Que era uma organização meio em moldes militares. E, né, inclusive, até hoje, né, o chefe dos jesuítas, o Papa é jesuíta, né? O Papa é jesuíta. Ele se chamava... Pois não. Tá aí o link, ó. Vamos lá. Se chama até hoje o líder dos jesuítas, ele é chamado de o geral, né? O general, tá? Então, uma organização claramente de caráter até de organização militar, né? Religiosa, mas com algumas características militares. O objetivo deles era conquistar as almas, né? Conquistar catequizar os índios, né? Catequizar os índios e trazê-los para o catolicismo, que estava perdendo fiéis lá na Europa por conta da reforma protestante do Martinho Lutero. Esses jesuítas, então, vão atuar geopoliticamente no centro do território. Olha que interessante. A leste, os portugueses, a oeste, os espanhóis, e no centro do território, os jesuítas, né? Os jesuítas. Até porque o empreendimento dos descobrimentos, lá eles iam fazer as missões, né? E iam converter os índios usando como arma a educação, usando como arma a aculturação, colocando esses índios em reduções, em missões, né? Aprendendo o idioma do índio e também transmitindo doença para o índio, né? Desenraizando o índio, né, do seu modo de vida tradicional. Ok? Pois bem, é importante lembrar
que esses jesuítas, né, eles estavam atuando já desde lá da Europa, né, e que o próprio empreendimento das grandes navegações era um empreendimento de caráter meio cruzadista, sabe? Meio missionarista, assim, né? Vamos lembrar que a Espanha e Portugal se formaram a partir da Reconquista, quer dizer, reconquistar o território que era dos cristãos aos árabes, aos muçulmanos, ir avançando sobre aquele território. Era o espírito cruzadista das reconquistas. E os navios não traziam. Ah, esse é o Inácio de Loyola, viu? O ex-militar espanhol que fundou a Ordem dos Jesuítas. Os navios espanhóis, os navios portugueses, eles não traziam a bandeira nas velas, eles traziam a Ordem da Cruz de Cristo, né? Eles traziam a cruz como símbolo. Então há uma presença forte de um ideal missionarista, nesse caso, na conversão dos índios. E os jesuítas também atuaram, lá no Japão, né, na China. No Japão teve um jesuíta lá chamado São Francisco Xavier, que acabou sendo morto lá pelos japoneses, né, quando tentou converter os caras e tal. Bem, os nossos índios eram mais pacientes, né? E aí os jesuítas, através de pregações, lembra José de Anchieta, Manuel da Nóbrega, todos eles jesuítas, queriam converter os índios, né? E aí eles foram trazendo esses índios para a cultura, uh, dos europeus, né? Através do sedentarismo, porque o índio ele não trabalha visando acumulação, ele não trabalha para deixar nada para os descendentes, nada disso. Ele trabalha para sobreviver, para ter onde morar, para que a família dele ali se alimente. A tribo trabalha pelo índio, o índio trabalha pela tribo. Agora não, né? Ele vai sendo o nosso índio, né? Ele ia mudando, né? Conforme ia acabando, né? O campo ia acabando aí os alimentos, ele ia se mudando em busca de novos alimentos. Quando havia uma pressão demográfica muito grande, muitas pessoas pressionando o ecossistema, o índio dividia sua tribo em tribos menores, né? Aí a tribo ia embora. E os índios tinham também uma ideia, principalmente os índios tupi, né? Que foram os índios que se associaram com os portugueses, aos portugueses aqui na nossa região, na costa brasileira. Os índios tupi, eles estavam numa migração, partindo lá de Rondônia, há muitos séculos, né, em busca da terra sem males. A terra sem males, um paraíso. E quando eles chegaram no mar, chegaram ao litoral, e não chegaram à terra sem males, eles ficaram esperando que viesse do mar, na mitologia deles, né, que a mitologia vai evoluindo, né, na mitologia deles, que viesse do mar um grande espírito aí, um Deus civilizador que fosse levá-los então em direção ao paraíso, essa terra sem males. Quando os portugueses chegam, quando os padres chegam, pronto, são os portadores da mensagem divina que estão chegando. Os portugueses se aproveitam disso. Os portugueses se aproveitam das relações de parentesco ampliada, do cunhadismo, que nós já falamos a respeito, para casar com o maior número possível de índias e a partir daí estabelecer alianças políticas. E os jesuítas, ó, levam os índios para as missões, tá vendo? Onde eles vão ter que trabalhar de forma disciplinada, tiram a religião do índio, né? Dizem que os deuses indígenas são deuses falsos, ensinam o cristianismo, inclusive adaptando o cristianismo à realidade dos índios, à religião dos índios, né? Tentando juntar histórias dos santos com personagens indígenas e tal. E para isso, então, primeiramente, aprender o idioma dos índios, o que facilita o trabalho dos colonizadores, né? Porque quando eles chegam aqui, já tem até uma gramática da língua tupi, escrita pelo José de Anchieta, por sinal. É importante lembrar, né, quem foi facilitando o trabalho dos colonizadores. Os portugueses contaram com os jesuítas, contaram com os degredados, pessoas que cometiam crimes lá em Portugal e vinham para cá, os náufragos,
pessoas cujos navios afundavam, pessoas cujos navios afundavam na costa brasileira, e eles nadavam até aqui, né, até a costa, e se misturavam com os índios, como João Ramalho, Caramuru, o Bacharel de Cananéia, né? E depois esse Diogo Álvares Corrêa, o Caramuru, esses caras iam facilitando o trabalho dos portugueses, né? Também muito estuprador veio para cá nessa época, né? E aí eles estupravam as índias e nasciam as crianças que eram fruto desse encontro, né? Desse choque de culturas, né? E os índios, inclusive, acabaram sendo escravizados no início. Só que, como nós já vimos, a escravidão indígena não dava lucros para Portugal, não dava tanto lucro para os portugueses. Então, os portugueses partiram para a escravidão africana e também por questões religiosas, né? Olha aqui, ó, os jesuítas eram contra a escravidão dos índios, né? Porque eles queriam converter esses índios e cristão não escraviza cristão, tinha esse princípio, né? Assim, eles vão partir para esse processo de conflito com os colonos, jesuítas contra os colonos. Tá? Bem, os nossos queridos amigos jesuítas, então, fundam as missões, né? Os chamados, aqui no Brasil, lá no Rio Grande do Sul, os 7 povos das missões. Né? Isso aqui são ruínas das missões lá no Rio Grande do Sul. Santo Ângelo, né? Aquele pedaço tão bonito lá do Rio Grande do Sul. Né? Então, aqui um mapinha da época com a localização das principais missões jesuítas, né? O mapa com localização de los 30 pueblos de las misiones no século XVIII. Tá? Então, depois os bandeirantes vieram aqui e acabaram com tudo isso aqui, né? Acabou com as missões todas aqui, nas chamadas guerras guaraníticas. Então, nesses lugares é que eles reuniam. Hoje em dia, isso aqui é atração turística lá no oeste do Rio Grande do Sul, né? Oeste do Rio Grande do Sul tem lá o caminho das missões que as pessoas percorrem a pé, como se fosse lá o caminho de Compostela, né? De Santiago de Compostela, na Espanha. Lá no Rio Grande do Sul, as pessoas caminham por aqui entre as missões, né? E vão parando e acampam. E é muito bacana. Dizem que é muito bacana. Uma peregrinação a pé muito interessante, que virou atração turística. Bem, então, o trabalho dos missionários, né? Vamos pensar um pouquinho, então, nisso aqui, ó. Sincretismo, mistura. Então, nós estamos falando em acomodação, estamos falando em aculturação, em mistura, né? Coisas indígenas e africanas que permanecem entre nós, né? O sincretismo, a mistura, tá? Então, vamos ver aqui, ó, na nossa cultura hoje em dia, por exemplo, algumas festividades incorporam características indígenas com características do, dos europeus, né? As festividades de junho aí, né? As festas juninas aqui do Brasil, elas trazem algumas características dos indígenas, o consumo do amendoim, na paçoca, mesmo a canjica, que é outro alimento, o consumo do pinhão, tudo isso os indígenas já faziam, né? Obras artísticas, arte plumária dos indígenas, né? Nomes de lugares, Itaquera, Itaquaquecetuba, Ibirapuera, tem um monte, Atibaia, tem um monte, Itapeva, Itapetininga, quer dizer pedra, né? Pedra. Então, tudo isso. Aqui também as brincadeiras, como por exemplo, a brincadeira de peteca. A peteca é uma invenção dos nossos indígenas, né? Alguns vocábulos que a gente utiliza, nomes de lugares, né? E vocábulos como sarará, curuzu, né? Higiene pessoal, o hábito de tomar banho. O europeu não tomava banho. O europeu detestava tomar banho. Foi o índio brasileiro que ensinou a importância de se tomar banho diariamente. Né? Por isso que a França tem tanto perfume.
Foi o índio americano que mostrou a importância do banho. O europeu detestava banho. Ele achava que as doenças se transmitiam pelo ar e eram absorvidas pela pele. Então, quanto menos banho você tomasse, mais protegido você estava, né? Então, você imagine só o fedor desses caras. E o índio, então, mostra a importância do banho. Objetos como a rede, a esteira, né? A arquitetura, aqueles grandes galpões, as grandes janelas, hábitos alimentares, principalmente a mandioca, mas não só, né? A mandioca e todos os seus derivados, né? Tapioca, enfim, todos esses derivados aí da mandioca, né? Tucupi, mandioca preta, tem um monte. A farofa, né? Que o índio também nos ensinou a consumir, tá? Então, graças ao índio aconteceu tudo isso aqui. É, o hábito de moquear, né? A gente fala moquear, moqueou, defumar a carne. Bom, também aqui em relação aos africanos, né? Os africanos trazidos à força para cá, né? Para trabalhar nas roças de cana-de-açúcar, depois na mineração, 300 anos de dívida histórica com os africanos que nós ainda temos que resolver, né? Essas pessoas, então, integradas a uma sociedade mestiça, né? Até porque tinha pouca mulher europeia aqui, era muito comum, então, que houvesse a miscigenação da mulher negra com os homens brancos, né? Muitas palavras como banzo, por exemplo, né? Banzo, preguiça, né? Macumba, essas palavras todas, muitos hábitos que nós temos, né? Às vezes o hábito da siesta, de dar aquela cochiladinha à tarde, né? São hábitos que vêm lá dos povos africanos, sem contar os ritmos, né? Como samba e outros aí, tá? E as religiões de matriz africana, né? Umbanda, Quimbanda, Candomblé, tá? Que erradamente e genericamente nós chamamos de macumba. O azeite de dendê foram eles que trouxeram também, tá? Então temos várias aí contribuições, além da mistura racial, né? Se você pegar o que o IBGE chama de pretos e pardos no Brasil, eles são a maioria da população. Eles compõem a maioria da população brasileira, tá? Então essas são as permanências, né? Permanências aí é muito estranho, né? Quando você pergunta para um descendente de imigrantes, da onde veio o avô, né? Ah, meu avô veio da Itália, meu avô veio da Espanha, meu bisavô veio da Polônia, sei lá, da Alemanha. Agora, quando você vai pensar nos africanos, né? Você não tem o país, né? Ah, mas era tribo. Então, você não tem o nome da tribo. Ah, meus ancestrais vieram da África. Olha lá, tá? Então você não tem muito definido, né, o lugar de onde veio. Isso é proposital, né? É o desenraizamento. Você muda o nome do cara quando ele chega aqui no Brasil, ele passa a ter um nome cristão, ele tem que abandonar o nome tribal dele. Você muda a identidade dele, né? Isso é uma violência sem tamanho, tá? Uma violência terrível. Além de mudar a religião, além de explorar, além de utilizar a violência, né, como forma de manter o cara disciplinado. Então vamos lembrar disso, né, pessoal? Os bantus e sudaneses. Isso aqui são grupos étnico-linguísticos, né? A mesma coisa que falar os europeus, né? Não tem muito, não tem uma definição, né? Hoje em dia isso aqui são, sei lá, 30 países diferentes. Bom, avançando, então, temos algumas rupturas, né? Então, nós falamos em permanências, é hora de falar em rupturas, em luta. Os índios, em especial, quando viram a palhaçada que os portugueses queriam fazer, fugiram para o interior. Só que lá no interior, os missionários foram atrás deles, né? Mas tudo bem. Então, fugiram para o interior e foram fugindo até ir lá para a Amazônia. A organização dos quilombos, né? Quilombo, palavra que quer dizer refúgio, né? Olha aí, ó, o refúgio, tá? Então, esses quilombos é interessante que você entenda. Ele era composto não apenas por
africanos, né, ou por descendentes de africanos. Tinha também brancos pobres, tinha também índios, era um refúgio para as populações marginalizadas da colônia. Suicídios, tanto os índios quanto os africanos, né? Eles cometiam suicídio. E até hoje tem índio que comete suicídio lá no Mato Grosso, na região de Dourados, né? Tem índio lá cometendo suicídio. A rebelião com o assassinato de senhores e capatazes, né? Os famosos capitães do mato, que iam atrás dos fugitivos, né? E de algum jeito, ainda que disfarçado, né? Chamando aí, sei lá, Iemanjá de Nossa Senhora, né? Chamando os orixás de santos e tal, você tem a manutenção dos elementos aí das culturas tradicionais. Sem dúvida nenhuma, Palmares é o Quilombo dos Palmares, né? É o principal exemplo que nós temos de é o principal exemplo que nós temos de resistência africana, né? Ele aconteceu lá na Serra da Barriga. Hoje em dia nós estamos cavando lá, mas é difícil fazer escavação arqueológica e encontrar alguma coisa, porque o clima é muito úmido e o solo é muito ácido. Mas está aparecendo azulejo português, está aparecendo cerâmica, né? O último líder, o primeiro líder foi um cara chamado Ganga Zumba, e ele era tio do Zumbi, né? Zumbi, né? Espírito, tá? Zumbi significa espírito. Pois bem, o Zumbi não concordava com o tio dele, porque o tio dele era meio que fazia acordos com os portugueses, o Zumbi era contra isso. O tio dele não morava, no final das contas, lá, o Gangazumba, já não morava mais no Quilombo dos Palmares, preferia morar lá na cidade, perto dos portugueses. O que aconteceu com ele? Foi envenenado. E aí Zumbi assumiu a liderança quando os fazendeiros se organizaram e contrataram um paulista, o Domingos Jorge Velho, para acabar prometendo, né, terra, pagamento, etc., e que ele pudesse vender os escravos que ele capturasse vivo. Domingos Jorge Velho para, digamos assim, acabar com o Quilombo dos Palmares. E foi o que aconteceu, né? No final das contas, ele foi acabando, lutando, e conseguiu derrotar, inclusive, o Zumbi, né, que teve uma morte horrorosa, né? Ele foi capturado vivo. Esse negócio que ele se jogou de um penhasco é mentira. Ele foi capturado vivo, foi castrado e depois foi morto como eu vou dizer, costuraram a genitália dele. Aqui é um negócio feio de se ver, né? No rosto dele penduraram a genitália dele, tá? Realmente judiaram muito aí Zumbi dos Palmares, né? Que foi morto pelo Domingo Jorge Velho, essa cara de Panetone Balduco aí, de tiozão do Panetone, né? Mas foi o que aconteceu. Mas o Quilombo dos Palmares, por causa dos pés de palma que tinha, né, na encosta das montanhas que eles moravam lá na Serra da Barriga, chegou a ter 30 mil pessoas morando lá em vários mocambos, em várias aldeias, tá bom? Formou-se no final uma espécie de monarquia, né, uma confederação de mocambos, tá? Muito bem, aí temos os exercícios, né? Vamos lá ver, dar uma olhadinha nos exercícios dessa aula. O primeiro exercício diz o seguinte: quando os portugueses começaram a povoar a terra, havia muitos desses índios pela costa junto das capitanias. Porque os índios se levantaram contra os portugueses, os governadores e capitães os destruíram pouco a pouco e mataram muitos deles. Outros fugiram para o sertão, aquilo que a gente falou, fuga para o interior, né? E assim ficou a costa desprovida de gentil, que eram os índios, né? Ao longo das capitanias. Junto delas ficaram alguns índios em aldeias que são de paz e amigos dos portugueses. Quem escreveu isso foi o Pero Magalhães Gandavo, em 1570. E aí, naquela época, a fuga dos indígenas para o interior era uma reação às perseguições, né? Ocasionando o esvaziamento da costa, uma crise em termos de fornecimento de mão de obra e depois a adoção
das bandeiras para buscar índios no interior, nós ainda vamos estudar, e a utilização da mão de obra escrava africana. Depois, temos mais um exercício aqui que fala sobre uma organização de índios contra os portugueses, e que recebeu o nome dado pelos próprios índios de Santidade Jaguaripe. Então vejam, santidade é alguma coisa que remete ao cristianismo, ao catolicismo, né? Ó, e Jaguaripe, um nome indígena. Uma espécie de antecessora do que seria Palmares, só que a moda indígena, né? Ela fez tremer o recôncavo. O recôncavo é o recôncavo baiano ali, em torno de Salvador, né? Aquela região em torno de Salvador. Incendiando engenhos e aldeamentos jesuíticos, prometendo a seus adeptos a iminente alforria, né? Liberdade, alforria, liberdade, na terra sem mal, o paraíso dos tupis. Então, se você morresse lutando contra os portugueses, você iria para a terra sem males, né? Viver ali com os seus antepassados, olha que legal. E a morte ou escravização futura dos portugueses pelos índios submetidos. Então, eles estão adotando aí algumas táticas dos próprios portugueses, né? Porque o índio não conhecia escravidão aqui no Brasil. Quem trouxe foi o português. Então isso aqui também não deixa de ser a adoção de um valor europeu pelos portugueses, pelos mesmos índios submetidos ao colonialismo. Na santidade baiana, predominavam especialmente os tupinambás. Tupinambá significa, vamos dizer assim, o tupi propriamente dito, o verdadeiro tupi. Tá? Em tupi, tupinambá quer dizer o verdadeiro tupi. Tá? Mas havia ainda uns cristãos, olha lá, então gente, né, portuguesa, pobre lá misturada, tá? Geralmente pessoas aí marginalizadas, outros pagãos, né, judeus talvez, e ainda rebeldes africanos. E ainda rebeldes africanos. Por isso que ele é um precursor do que seria o Quilombo dos Palmares, né? Assim como em Palmares também haveria índios. Então você tem uma união aí dos marginalizados, dos explorados, né? Os movimentos conduzidos por indígenas e negros no Brasil colonial representaram, então, a luta contra o colonialismo e a escravidão. Palmares entrou pela história não pelo nome português cristão, a exemplo da santidade dos tupis, senão como quilombo, ó, um vocábulo de origem banto, africana, tá? Alusivo a um acampamento ou fortaleza. Então, você fala Quilombo dos Palmares, você não fala apenas Palmares. Tá? Então, alternativa C nessa daí. Muito bem. Então, essa é a aula sobre a resistência e a integração de negros e indígenas. Eu queria. Tudo bem aí, pessoal? Paranoia, valeu, sim, lembrei. Muito bem. Então, vamos. O que está acontecendo? Deixa eu voltar aqui. A resposta da primeira é C, isso, C, isso, foi C, exatamente. Muito bem. Vamos fazer o seguinte: alguma dúvida, pessoal? Alguém não pegou alguma resposta? Não? Tudo bem? Ó, eu queria recomendar, se possível, que vocês. A segunda é C também, isso. Que vocês. Pronto? Que vocês assistissem um filme chamado A Missão. A Missão. É um belo filme, tem no YouTube A Missão, com Robert De Niro, mostrando aí como é que os jesuítas foram importantes no processo de catequização dos índios e depois como essas missões foram dizimadas, né? Mostra como os colonos combatiam os índios, né, no meio do mato, escravizavam os índios, mostra como que era a vida nas missões e como foi a destruição das missões. A missão, assistam, tá? Não vou cobrar nada a respeito, mas assistam. Outra coisa, não vou cobrar também resumo disso aqui não, tá?
Vocês já fizeram um resumo das invasões estrangeiras, imagino que estejam fazendo, alguns já mandaram para mim, né? Nem todos, né? Deveriam mandar, mas não estão mandando. Então não precisa fazer nada sobre cultura e resistência. Assista o filme A Missão. Nesse filme, um espanhol, ele vai. Esse termo é duplo, tá? Ok, manda amanhã, estou esperando. Esse filme é interessante. Um espanhol que era caçador de índios mata o irmão dele, porque quando ele ficava longe caçando índios, né, para servir de escravo, o irmão dele transava com a mulher dele. E aí ele vai lá e mata os dois, o irmão e a mulher. Aí ele se arrepende amargamente disso e vai para uma missão, vira padre, para poder se arrepender dos seus pecados. E a missão, o lugar, vira a missão dele, defender aqueles índios. Então é muito bonito, é um filme que vale a pena. A Missão. Né? Já falei o filme todo, mas tudo bem, assistam que vale a pena. Bom, mais alguma pergunta, alguma colocação? Deixa eu ver aqui no chat se alguém quer perguntar alguma coisinha. Depois que os indígenas fugirem, as terras desocuparam, os portugueses. Não, os portugueses ficaram, gente. Os portugueses, eles preferiram ir ocupando a terra e buscando os índios no interior e escravizando esses índios, né? Dizendo que os índios tinham provocado as chamadas guerras justas, né? Expulsaram jesuítas daqui também. E até hoje os índios estão sofrendo, né? Até hoje a questão indígena ainda está para ser resolvida no Brasil. Ok? Mais alguma coisa? Então é isso. Obrigado. Amanhã nós temos encontro, temos 2 encontros, né? De nada. Um de geografia, um de história. Tchau, tchau. Namastê. Tchau, Pro. Tchau, fique com Namastê, Deus, viu? professor. Namastê. Tchau, Pro. Tchau, tchau.